Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o projeto do PT para a oposição ao novo presidente da República. Eu entrevisto Paulo Teixeira, deputado federal reeleito para o 4º mandato com 78.512 votos. Paulo Teixeira foi líder da bancada do PT na Câmara Federal em 2011. Foi secretário municipal da Habitação e Desenvolvimento Urbano em São Paulo e presidente da Coab de São Paulo de 2013 a 2004. E eu agradeço muito, Paulo Teixeira, por estar conosco. Parabéns por sua reeleição. Sempre que um político é reeleito, ele conquista a subscrição do trabalho que desenvolveu. Parabéns. Obrigado, Maria Lídia. Eu cumprimento você, o Gamberini, a Luciana e todos os telespectadores da TV Gazeta. E aproveito a oportunidade para agradecer os eleitores que muitos assistem esse jornal. Toda vez que eu venho aqui, eles comentam comigo, ó, te vi lá no Jornal da Gazeta. Então, quero agradecer os votos que tive e desejar sucesso para esse nosso país. Bom, e vamos falar da nova realidade do Brasil. Jair Bolsonaro teve essa eleição com quase 58 milhões de votos. E ele é chamado de mito pelos eleitores dele, pelos seguidores. Esse sucesso eleitoral de Bolsonaro impacta, de alguma forma, a liderança de Lula no cenário político nacional? Absolutamente não. Por que que não impacta? Porque Lula é quem liderou as pesquisas. E ele foi impedido de disputar pela justiça. A justiça o impediu de disputar. Nós questionamos, né, o julgamento dele, porque, na nossa opinião, foi um julgamento sem provas de um juiz que o perseguia e que esse juiz militava politicamente contra Lula. Bom, esse juiz hoje virou ministro da Justiça de Bolsonaro. Isto é, ele tem uma militância política, o que é muito ruim. Por que que é ruim? Nós devíamos ter no Brasil uma legislação que impedisse o juiz que julga um caso criminal, no dia seguinte poder fazer parte de um governo do opositor daquela pessoa que ele condenou. Nós devíamos ter uma espécie de uma quarentena. Nós vivenciamos esse problema recentemente quando aquele procurador Marcelo Miller, ele fez uma acusação de um lado e foi trabalhar no dia seguinte para o outro lado. Não, mas é diferente, não compara, né? Não, mas não compara, até porque esse Miller, ele foi muito questionado pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral, porque ele teve uma atuação que não transgrediu apenas valores éticos na própria lei. Não, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, ali você teria que ter também uma quarentena para o procurador que acusa, no sentido de que ele não pode se integrar às empresas acusadas. Mas tem um tema ético aí, tanto que esse tema ético, ainda que não tenha a lei, pegou Marcelo Miller. Agora aqui nós temos 3 sinalizações ruins. Qual a primeira sinalização? Se você deixar, e se ele for ministro, você vai estar falando para o Poder Judiciário o seguinte, façam política, condene os seus adversários, que você depois poderá, ajudando aqueles com quem você concorda, você poderá integrar a equipe daqueles que você concorda. Mas eu vi um argumento que eu gostaria de ouvir também a sua opinião, que é o seguinte, o juiz Sérgio Moro se tornou o símbolo do combate à corrupção no Brasil. Se tornou. Com a Lava Jato, nós tomamos conhecimento do que houve de desvio de dinheiro público no país, esse escândalo da Petrobras, tudo isso veio a público através dessa Operação Lava Jato. Estamos avaliando erros ou acertos, mas o fato. E com isso, o Sérgio Moro se tornou esse símbolo do combate à corrupção no país. Como ministro da Justiça e da Segurança Nacional, porque parece que vai haver junção das pastas, etc., ele vai ter a incumbência de traçar, de criar o Plano Nacional de Combate à Corrupção, que será aplicado em todos os estados, da federação, etc. e tal. Uma pessoa com a experiência que ele teve não tem um perfil adequado para exercer essa função
do Ministério da Justiça? Maria Lídia, eu estive recentemente, há 15 dias, no lançamento de um livro aqui na Livraria Cultura, de um advogado chamado Valfrido Vardi, que ele diz o seguinte: o livro chama-se O Espetáculo da Corrupção. Da maneira com que houve a corrupção no Brasil e da maneira com que ela foi combatida, ambas derrotaram a economia brasileira. Aquele volume de corrupção, aquilo foi muito ruim para a sociedade brasileira, mas a maneira como foi combatida destruiu as empresas brasileiras. Mas no seu entender, para preservar a economia brasileira, você teria que fazer devia haver diferente. uma cumplicidade coletiva no Brasil e abafar a corrupção? Não. Pelo contrário, quando você combate o câncer, você ministra corretamente o remédio para que a vítima do câncer sobreviva, o paciente sobreviva e mate o câncer. O que fizeram agora? Da maneira que foi feita, matou a economia brasileira e várias empresas brasileiras. A maneira espetacularizada com que ele combateu. Tanto espetacularizada que hoje ele virou ministro e fez o jogo político do candidato a presidente da República. Bom. Veja, há 5 dias das eleições ele fez um vazamento de informações depois de ser sondado para ser ministro. Ele não foi um juiz, ele foi um político, debaixo de uma toga. Bom, eu não vou... as pesquisas demonstram, Maria Lídia, que hoje não existe mais essa ideia. As pesquisas demonstram que o desgaste sobre a imagem do Moro é muito grande e ele não transpõe o nível de 50% de aceitação como essa imagem. Portanto, Paulo Teixeira, não há um consenso no país com isso que você descreve. Não há consenso que ele seja o símbolo de combate à corrupção. Eu não quero discutir, mas eu apenas, como jornalista que sou, eu devo deixar claro que é muito compreensível, a análise que você faz, que não é só sua, existe sim dentro, não só do PT, mas de militantes do PT, de seguidores, um ressentimento muito grande, porque houve uma ação de Sérgio Moro que resultou a condenação de pessoas que são muito ligadas a vocês, mas ao mesmo tempo está aí sim a eleição do Bolsonaro e o antipetismo que cresceu no Brasil, que foi em função da grande visão que se deu para tudo o que aconteceu. Maria Lídia, primeiro, que não há consenso na sociedade brasileira que ele seja o grande símbolo do combate à corrupção. Não há mesmo, você tem toda a razão. Certo. Não há nenhum e nem outro. Tá certo, então nenhum nem outro. Nenhum e nem mas outro. Há uma divisão. Em segundo lugar, esse cidadão, Sérgio Moro, não é? Ele, ao ter feito, na minha opinião, de maneira equivocada o combate à corrupção, destruindo parte das empresas brasileiras, ao ter um superpoder no Ministério, ele pode tanto fazer mal ao Brasil também. E, por último, ele dá um péssimo sinal ao judiciário brasileiro. Bom, ele está dizendo para o judiciário, faça política partidária, que você vai ser bem sucedido. Bom, aí nós vamos ter que esperar para ver. Numa próxima entrevista, vamos avaliar esse seu vaticínio, que eu confesso, espero que não aconteça, tem fundamento ou não. Mas nós vamos ter que esperar para ver se vai acontecer o que você acabou de descrever. Nós temos que encerrar a entrevista. Eu não ia falar de Sérgio Moro, mas é um assunto do momento e nós falamos. A última questão, hiper rapidamente. O PT vai exercer oposição ao governo do presidente eleito Jair Bolsonaro e já está organizando uma frente democrática de oposição. Rapidamente, que partidos vão aderir a essa frente democrática? Com certeza. Você já tem? Todos que quiserem preservar as instituições democráticas brasileiras. O PCdoB, o PDT, o PSB, o PT, o PSOL... Inclusive, se setores do MDB, setores do PSDB, do PPS e do PV quiserem compor essa frente, terão que compor. Porque eles estão acabando eles vão querer acabar com a previdência pública no Brasil. Eu agradeço muito sua entrevista. Já fica o convite para uma volta, porque nós vamos ter muito assunto. Obrigado. Obrigado, uma boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui.